Olá a todas e todos, bem-vindos ao podcast Sem Fronteira. Meu nome é Everton Konzernieski e hoje eu recebo o professor Daniel de Mello Sanfelice para conversarmos sobre o tema da geografia econômica e a financiarização. Daniel, que bom te ter aqui no podcast, bem-vindo. Olá, Everton, é um prazer participar de uma iniciativa tão interessante e espero poder contribuir com o podcast. Teremos certamente um grande bate-papo, uma conversa muito interessante. O tema é instigante, né, Daniel? Bom, antes de mais nada, vou apresentar o nosso convidado. O Daniel possui graduação em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense e desenvolve pesquisas nas áreas de estudos urbanos e geografia econômica, com ênfase nos temas dos atores e dinâmicas do mercado imobiliário urbano, políticas de ordenamento territorial, fontes e estruturas de financiamento à produção imobiliária urbana e modelos de governança das cidades. Bom, Daniel, o tema do nosso programa de hoje é a geografia econômica, é a financiarização, né? E vou começar a nossa conversa com uma pergunta que sei que não é algo simples, né, de responder, mas não posso começar de outra forma. Gostaria de te questionar nessa nossa primeira pergunta, o que é geografia econômica? Bem fácil essa pergunta, né? Perfeito, Everton. Vamos lá, vamos tentar responder, né? Bom, eu acho que em linhas gerais a gente poderia dizer que a geografia econômica ela é um subcampo da disciplina da geografia, né? Que tem como objeto de investigação, de pesquisa, né, a dimensão territorial dos processos econômicos. Ou seja, a ideia, o mote da geografia econômica é compreender como as decisões e ações dos agentes como corporações, governos, investidores, né, seja financeiros, seja industriais, como essas ações moldam o ordenamento do espaço nas diferentes escalas espaciais, né? Então, assim, ele não é um campo novo na geografia, mas, ao mesmo tempo, eu diria que a geografia econômica não é um campo dominante na geografia humana brasileira, que hoje tem outros subcampos, né, subdisciplinas, né, subcampos, como a geografia urbana, que tem mais relevância, que tem mais alcance, né? Mas é um campo que tem crescido consideravelmente no exterior e no Brasil. Tem surgido eventos especializados, né? Então, um evento internacional que tem ocorrido regularmente é a Conferência Global de Geografia Econômica, que vai acontecer em Dublin no ano que vem. No Brasil já tivemos a terceira edição do Colóquio Espaço e Economia. Você vê periódicos dedicados exclusivamente à geografia econômica que tem surgido, tem crescido. Então, no Brasil tem a revista Espaço e Economia, lá fora tem Journal of Economic Geography, tem uma revista mexicana também que chama Economia, Sociedade e Território. Então, tem surgido uma produção maior desse campo, que é um campo grande, né, que tem muitas áreas de interesse. E eu acho que é um campo que vem ganhando importância por conta das profundas mudanças que a gente está vivendo na economia, né? Por exemplo, a aceleração da inovação tecnológica com a inteligência artificial, as plataformas, os algoritmos, né? As mudanças que estão sendo observadas no mercado de trabalho, a velocidade dos fluxos de informação e como esses fluxos conectam os diferentes espaços globais, né? Os novos modelos de organização empresarial, acho que todas essas são mudanças que alimentaram, têm dado estímulo, né, ao crescimento da pesquisa em geografia econômica. Então, acho que em linhas gerais, assim, eu falei um pouco de forma bastante genérica, mas acho que seria isso, assim. Pois é, tu chama atenção, né, Daniel, de uma perspectiva contemporânea, digamos assim, da geografia econômica, assim, né? Mas eu, né, te ouvindo, fico lembrando de uma série de livros um pouco mais antigos, né? Que, enfim, aqueles grandes manuais, né? Que definiam geografia econômica, enfim, todos os outros subcampos da geografia, né? Do tipo do Pierre George, né?
E não sei, olhando para os currículos universitários e traçando um paralelo com esses livros, né, antigos, mais clássicos de geografia econômica, eu fico pensando, Daniel, que existe uma proximidade muito grande, né, entre aquelas definições, os subcampos da geografia econômica, daqueles clássicos, com o que nós encontramos nos currículos. Não me lembro se é no texto do Pierre Jorge mesmo, existia as divisões da geografia econômica, de geografia agrícola, geografia industrial, geografia, sei lá, do petróleo, né? E assim sucessivamente, né? Enfim, Daniel, existe alguma relação entre a geografia econômica e a forma como se constituiu os nossos currículos universitários, especialmente a geografia econômica sendo pensada como quase um sinônimo de geografia humana? A geografia econômica teve um papel central na consolidação dos estudos geográficos? Aí é uma pergunta bem interessante, sim. Eu acho que a gente teria que voltar um pouco para a história, né, da geografia, né? Então, primeiro, assim, é importante ressaltar que historicamente a divisão de campos dentro da geografia humana ela não era tão demarcada quanto passou a ser nos últimos 30, 40 anos, né? Então, se a gente pensar na geografia regional clássica lá do Vidal de la Blache, né? Você não tinha uma distinção tão demarcada entre esses subcampos, né? Geografia econômica, geografia urbana, geografia agrária, porque justamente o que demarcava essa abordagem era um certo recorte de escala para análise, né? Que é justamente o recorte regional, e era uma abordagem que tinha uma pretensão de um enfoque mais holístico, né, que visse a geografia como uma unidade, mantivesse a unidade da ciência geográfica, né? Então, embora existissem os subcampos já, tem geógrafos que falam da geografia econômica já na primeira metade do século XX, ainda não há uma grande especialização do conhecimento, né? Essa busca de unidade do conhecimento geográfico, né, ela vai perdendo um pouco de fôlego quando as ciências começam a se especializar, quer dizer, aumenta o grau de especialização dos campos disciplinares, principalmente no pós-guerra, e você observa uma divisão do trabalho intelectual mais compartimentada, né, à medida que a ciência vai mudando e que a própria complexidade da realidade exige essa compartimentação. Então, é interessante notar que nesse período, estou falando aí logo do pós-guerra, 1950 a 1970, por meio da geografia quantitativa, que foi um enfoque dominante na geografia naquele momento, né? Por meio dessa abordagem, os enfoques econômicos na geografia se tornam dominantes, né? Porque há uma importação de um arcabouço de análise da economia neoclássica, que é um arcabouço baseado em modelos de equilíbrio geral aplicados ao espaço, né? Que são modelos matemáticos que tentam descrever a economia de forma muito simplificada, analisando as principais variáveis de forma matemática. E aí, nesses enfoques mais quantitativos, o espaço passa a entrar ele entra como uma variável de análise, mas ele entra como custo de distância, né? Então, por exemplo, se analisa as decisões de localização dos agentes como decisões que refletem uma contabilização dos custos de transporte, das matérias-primas para os mercados, né? Então, você acha todo um modelo de análise que até vai permear muitos os livros didáticos na geografia, né? Que é aqueles modelos de localização espacial da indústria, né? Então, nesse momento, esse recorte histórico da geografia, você observa um distanciamento bem grande da geografia, daquela visão mais holística que tinha prevalecido na formação da disciplina até a Segunda Guerra Mundial, principalmente na tradição francesa. E aí, assim como a economia, a disciplina de economia tinha se especializado e se distanciado das demais ciências
sociais e até principalmente por conta das escolhas metodológicas que a economia fez, né, que é a escolha pela matematização, né, pela busca da formalização, né, a geografia quantitativa também vai fazer isso, ela vai adotar uma abordagem mais redutora da economia, reduzindo a economia à noção de equilíbrio de mercado, em um contexto de uma economia entendida como concorrencial. Então, eu acho que assim, esse movimento histórico da geografia é interessante, de uma crescente especialização, e aí a geografia econômica vai nascer como ela vai se desenvolver no pós-guerra como um campo bem apartado dos outros subcampos, né? E aí depois mais para frente, acho que a gente pode até falar, mas a geografia econômica volta a se aproximar com as abordagens mais recentes, volta a se aproximar de outros campos da geografia humana e passa a dialogar mais, passa a ver um diálogo mais próximo entre esses subcampos, assim. Bom, a tua pergunta me faz pensar também em uma dimensão contemporânea, né, Daniel? Especialmente por encontrar em vários trabalhos, em várias pesquisas de geógrafos, tentativas, enfim, abordagens integradoras, né, que buscam articular o econômico, o político, o cultural, né. Enfim, a geografia está em movimento, a geografia econômica está em movimento, né, e tu já acho que nos deu algumas pistas de que talvez existam novidades, né, contemporaneamente, né. Então é fácil hoje definir claramente os limites de uma abordagem econômica da geografia, os limites entre aquilo que poderia ser uma abordagem política e uma abordagem econômica, eles são claramente delimitados, ou essas abordagens integradoras cada vez mais vêm aproximando esses diferentes campos, né? E, enfim, se tu me permite, né, qual é a tua leitura a respeito dessa caminhada da geografia econômica, né? E, bom, né, o que não pode faltar, ou quais são os temas que não podem faltar no curso de geografia econômica? Enfim, talvez ficou um pouco longa a questão, né, Daniel? Mas acabei colocando 3 questões em uma só para ti. Não, perfeito, tá? Essa é uma questão bem importante e complementar à anterior, Everton. Acho que a gente tem que voltar de novo um pouco para a história da disciplina, para a gente entender um pouco esse resgate dos enfoques integradores, né, na geografia econômica. Então, depois desse predomínio do enfoque mais quantitativo, né, que durou aí dos anos 50 até os anos 70, principalmente na geografia anglo-saxã, a geografia passou a ser muito influenciada por uma inflexão em direção a um paradigma teórico marxista, ou da chamada economia política, né? Nesse momento era um paradigma também bastante ascendente em outras ciências sociais. E essa virada foi bastante importante no sentido de propor uma análise da dimensão econômica sem dissociar essa análise das dimensões sociais e políticas, né? Então, tinha essa preocupação do enfoque marxista em não dissociar o econômico do que é o político, do que é o social. Se a gente pegar o relato o David Harvey é o geógrafo, vamos dizer, o maior expoente dessa corrente, né? Mas a história dele é muito interessante porque ele iniciou como um geógrafo da escola quantitativa, né? E quando ele migra para os Estados Unidos no final da década de 60, início da década de 70, ele relata um pouco o que fez ele mudar para uma abordagem marxista, né? E ele diz basicamente que ele via toda uma série de movimentos sociais, civis, né, eclodindo, né, nos Estados Unidos, e ele entendia que o enfoque tradicional da geografia, né, o enfoque quantitativo, não dava conta de explicar aquela realidade, aquelas turbulências sociais, né? Então ele vai buscar uma abordagem que pudesse compreender mais essa dimensão social, né? Não só puramente econômica como tinha ocorrido até então.
E aí, a partir dos anos 90, principalmente, a geografia econômica vai abrindo as portas para um pluralismo de abordagens teóricas, né? E você tem surgimento de enfoques feminista, institucionalista, o enfoque evolucionário, que é uma corrente importante que tratou da questão da inovação. Você tem a emergência da economia cultural, né? Esse pluralismo teórico levou a uma concepção do econômico que é entendida como inseparável de outras dimensões, né? Do social, do cultural, da política, né? Então, o mercado deixa de ser entendido como regido por leis universais da economia, autônomas, né? Para ser entendido como socialmente construído, ou seja, as relações de mercado são social e politicamente construídas, né, nesses enfoques. Então, com isso vai se superando aquelas visões que a gente chamaria de economicistas, né, ou seja, que só olham o econômico de forma autônoma do restante da sociedade, e você tem um entendimento da dimensão econômica como enraizada nessas relações sociais, políticas e institucionais, né? E caminhando um pouco para a segunda parte da tua pergunta, né, em relação aos temas, né, da geografia, da geografia econômica, né, que não podem faltar num curso. Isso, é claro, é sempre difícil fazer um recorte diante da diversidade de temas que a geografia econômica hoje aborda, né, e eu vivo esse dilema como alguém que ministra a disciplina de geografia econômica num curso que só tem uma disciplina de geografia econômica, então, basicamente, você tem que escolher, fazer uma escolha muito delimitada, porque depois, dentro dessa linha de, de, de temas próprios da geografia econômica, a gente só tem mais uma disciplina que chama Geografia da Indústria. Então, eu tendo a ver hoje 3 ou 4 temas assim como muito pertinentes para entender o momento atual e as transformações do capitalismo global. Sem que isso exclua outros temas, e eu vou até falar de outros que se articulam com eles, né? Então, o primeiro eu diria que é a inovação e principalmente a geografia da inovação, né? Tem um campo da geografia hoje que é justamente a geografia da inovação, que tenta explicar essa dimensão territorial da inovação, destacando justamente o fato de que a inovação ela não ocorre da mesma forma em todos os lugares, ela tem ela é seletiva, ela acontece em alguns pontos do espaço e não em outros. E esse é um tema muito importante porque as empresas desse capitalismo, vamos dizer, cultural cognitivo, para usar um termo do Alan Scott, que é um geógrafo também bem importante, as empresas hoje elas dependem cada vez mais da inovação para obter vantagem competitiva, né? Para conseguir se situar nessas transformações que estão ocorrendo no mundo, né? Então, acho que esse é um primeiro tema que eu valorizo muito. O segundo seria o que a gente chama de redes de produção global, ou alguns autores chamam de cadeias globais de valor. Isso, assim, desde que ocorreu uma onda de liberalização comercial no mundo, a partir dos anos 80, né? As grandes empresas, vêm recorrendo muito à terceirização das atividades para fornecedores que às vezes estão localizados em outro ponto do mundo, em país distante. Então, isso modificou muito a geografia do comércio e da atividade produtiva na escala global. E isso ajuda muito a explicar o peso crescente da Ásia na organização das relações econômicas, porque os países asiáticos foram aqueles que melhor conseguiram tirar proveito dessa busca das empresas, principalmente empresas americanas, europeias, japonesas, por custos menores de produção. Então, tem todo também um campo da geografia econômica que tem investigado justamente essas redes de produção, né? Essas cadeias produtivas que fazem com que, por exemplo, hoje qualquer smartphone ele seja o produto de tarefas executadas em inúmeros países, né? A gente olha um smartphone e está escrito Made in China, mas por trás disso a gente não vê que, por exemplo, o processador pode ter sido feito num país, a tela em outro país, enfim, cada peça pode ter sido feita num país, ele só foi montado na China, né? Como, Então, como o caso da produção dos aviões, né?
Acho que tinha enfim, uma figura da Boeing, por exemplo, que monta o avião, mas de fato a produção está estabelecida em vários países, né? Mais de 100. Exatamente, cada peça num país e ela só é montado lá, né? Então, acho que isso configura um tema muito rico também para a geografia econômica. E o terceiro que eu enfatizo muito são as finanças, né? E o poder dos mercados financeiros em influenciar ou mesmo condicionar as decisões de investimento das empresas, as decisões de gasto dos governos e até das famílias. Tem todo um campo que trabalha com a ideia de financiarização da vida cotidiana, né? As pessoas cada vez mais se concebem como agentes financeiros, né? Então, esse fenômeno também das finanças tem muitas dimensões, mas ele começa a ganhar fôlego, né, a partir da liberalização dos mercados financeiros nos anos 80, e você começa a ver um poder crescente de investidores financeiros, que a gente chama de investidores institucionais, em relação a outros agentes não financeiros, né? Esses são três temas que eu acho muito importantes, então, para explicar um pouco a geografia do capitalismo, mas é importante também mencionar que eles, de forma alguma, esgotam, né, o que pode a geografia econômica abordar, o que a geografia econômica pode abordar, mas eles até, inclusive, eu acho que eles são interessantes porque eles permitem estabelecer conexões com outros temas que são relevantes, por exemplo, a questão das desigualdades globais, que estão fortemente associadas, por exemplo, às finanças, as transformações no mercado de trabalho, com a precarização, que tem tudo a ver com a inovação, por exemplo, nessa área dos aplicativos, né? Ou mesmo os problemas ambientais globais, que hoje eu acho que também não pode ser esquecidos, né? Então, acho que mais ou menos é isso. Pois é, aqui onde a UFFS, né, o campus Erechim da UFFS está inserida, temos um contexto de uma agricultura familiar altamente integrada a cadeias, a impérios alimentares, né, digamos assim, redes globais de produção, né? E, enfim, te ouvindo, imediatamente pensei nessa situação, né? Talvez uma integração possível, né, entre geografia agrária e geografia econômica, né? A identificação dessas redes, né, seja talvez um horizonte, uma possibilidade, né? Interessante. Geografia da inovação, redes de produção e redes globais de produção de valor, financiarização e o poder do mercado financeiro, né? Isso. Tu vem desenvolvendo, né, Daniel, como falamos antes, muito mais essa dimensão da financiarização do mercado financeiro e da relação com a produção imobiliária, né, como um tema de pesquisa e teu, né? E, bom, não posso deixar de aproveitar a oportunidade aqui de te receber, enfim, e de perguntar um pouco mais sobre esses dois temas, né? Então, Daniel, eu gostaria de saber de ti um pouco mais a respeito desses teus dois temas, né? Um pouco mais próximos. E te digo isso porque me parece que as notícias do mercado financeiro, elas permeiam o cotidiano de quase todos nós, né? É o mercado, as notícias do mercado que aparecem no telejornal ou qualquer portal de notícias que nós possamos acessar. É o rádio que noticia que houve o aumento do dólar, baixou o dólar, a bolsa de valores subiu, esteve em alta ou não, enfim, né? E também essas constantes notícias políticas, onde parece que o humor do mercado, né, ele acaba sendo o balizador daquilo que um governo deve fazer ou não. Enfim, a gente pode falar do papel do banco, de tantas, né, outras situações. Então, Daniel, eu gostaria de aproveitar e te perguntar qual é a importância do mercado financeiro para a compreensão da produção do espaço. Esse tema é muito importante mesmo, e acho que, de fato, essa onipresença do mercado financeiro nas notícias, né, ela adquire quase uma dimensão fantasmagórica, né, porque a gente ouve essas movimentações da bolsa, o dólar, né, e às vezes a gente não atenta para o que está por trás disso, e aquelas oscilações parece que determinam de múltiplas formas a nossa vida. Então, eu acho que uma das coisas que eu sempre digo é que a investigação sobre o mercado financeiro
ela tem que trazer o mercado financeiro para o chão. Quero dizer assim, a gente tem que entender como que os mercados financeiros e investidores financeiros afetam justamente uma gama ampla de atividades, né? E uma delas é a produção do espaço, né? Então, os investidores financeiros, à medida que eles foram ganhando espaço, peso, né, nas economias, isso vem acontecendo desde os anos 60 e 70, por conta do crescimento de agentes como fundos de pensão, e fundos de investimentos. Esses grandes investidores, que a gente chama de investidores institucionais, eles encontraram na produção do espaço também uma oportunidade de obter rendimentos financeiros. E eles buscam essa diversificação de investimentos justamente porque você tem um limite de oportunidade de investimento nos instrumentos mais tradicionais de investimento. Então, esses investidores têm buscado alternativas de investimento e o mercado imobiliário tem aparecido como uma dessas alternativas, né? Então, por exemplo, entre as principais inovações financeiras que surgiram e se disseminaram na economia global nos últimos 30, 40 anos estão aquelas que conectaram mais fortemente a produção do espaço com os mercados financeiros. É o caso daqueles títulos de hipoteca securitizados que foram os títulos financeiros que levaram à crise de Uhum. hipotecas nos Estados Unidos, né, em 2007, 2008, que eram basicamente créditos imobiliários que são transformados em títulos e negociados em mercados secundários, né? Daniel, Então, se tu me permite, pode. é uma dívida que é transformada num título que é negociado na bolsa, né? Seria isso? Exatamente. Você junta uma série de dívidas, né, de pessoas que estão buscando comprar Aham. uma casa, né, e elas vão pagar juros ao longo de 30 anos. Só que aquela dívida ela é vendida para investidores que querem ganhar esses juros, né? Então, por exemplo, acontecia nos Estados Unidos de os bancos fazerem um pool de dívidas, né, juntar todos um conjunto de dívidas e vender títulos que tinham como base essas dívidas. E muitos investidores eram investidores de fora dos Estados Unidos, né, investidores da Europa, investidores do Japão, que compravam esses títulos e sequer sabiam qual é o fundamento daquele título, né? Eles só confiavam naquela avaliação que as agências de avaliação de risco davam, né? Porque cada título que é criado precisa ter uma avaliação de risco por uma agência Uhum. privada. E aquelas agências davam uma nota máxima para aqueles títulos de hipoteca e os investidores apostaram alto naqueles títulos. Depois, o que aconteceu foi que o castelo de cartas caiu, né? Não ficou de pé. E aí, assim, com o crescimento desses grandes investidores, né, as concepções de risco e retorno que são marcantes no mercado financeiro passam a permear as ações e decisões de investidores no mercado imobiliário. Então, por exemplo, isso acontece no mercado de moradia, acho que ainda é uma coisa, isso que eu vou falar um pouco mais presente em países como Estados Unidos e Europa, né, e os países da Europa, que é, por exemplo, grandes fundos de investimento adquirir um estoque de imóveis para locação Uhum. e utilizar de uma série de estratégias mais agressivas de extração de rendas, né, através do aumento de aluguel, reforma, né, mudança do perfil do locatário, né, ou também no segmento comercial, isso no Brasil já está mais disseminado através dos fundos imobiliários, né. Então, são investidores que compram estoques de imóveis e empregam estratégias que são típicas do mercado financeiro, que é a busca por uma obtenção de maior retorno possível no período mais breve de tempo, né? E também uma lógica de redução dos riscos, né? Então, isso leva, por exemplo, à busca de uma grande escala de investimentos. Você busca comprar estoques grandes de imóveis para poder reduzir os custos, né? Ou estratégias para melhorar os retornos com aluguéis. Então, existe uma série de formas pelas quais esses investidores passaram a se tornar mais presentes na produção do espaço. Também uma outra forma é
através da participação como investidores, acionistas, no capital de grandes incorporadoras imobiliárias, né? Então na verdade, existe toda uma agenda de pesquisa para tentar entender como esse mercado imobiliário vai mudando à medida que grandes investidores financeiros passam a participar dele. Daniel, seria uma espécie de rentismo? Porque fico imaginando isso, né? Talvez seja uma estratégia talvez clássica assim de algumas pessoas de baixa renda que, enfim, tem algum tipo de sucesso na vida, comprar imóveis e a partir disso viver das rendas desses imóveis de aluguel, enfim. É como se o mercado financeiro estivesse também fazendo essa estratégia, no sentido de começar a adquirir uma série de imóveis, apartamentos, enfim, loteamentos. É como se o mercado financeiro começasse a apostar também nessa estratégia de aquisição de imóveis e da renda estabelecida a partir deles, como aluguel, enfim. Seria algo do tipo? Exatamente, exatamente. Eu acho que o que você colocou é muito pertinente da transição que a gente está vivendo, na verdade. O mercado, por exemplo, de imóveis comerciais era tipicamente um mercado de pequenos investidores, como você mesmo descreveu, né? A pessoa comprava 1 ou 2 apartamentos para alugar, né? E ter uma renda regular, né? E quando entra esses grandes investidores, eles têm uma estratégia que no seu fundamento é semelhante, né? Que é extrair essa renda regular, mas eles empregam instrumentos e modos de cálculo muito mais sofisticados. Então, é de fato uma transição em termos de modo de conduta, né? Então, aquele pequeno investidor, ele talvez não tivesse toda aquela racionalidade financeira e sofisticação para fazer a gestão desse imóvel de uma forma tão profissional quanto um grande investidor, né? Mas a lógica, o fundamento também é extrair renda, né? Então, acho que a forma que você descreveu é bem pertinente. E, bom, Daniel, acho que tu já nos deu algumas pistas aqui, né? Eu gostaria de te ouvir, se possível, né, a respeito das tuas atuais pesquisas e daquilo que tu vem desenvolvendo, né, aí na UF, né? Então, se pudesse nos contar, né, contar para mim e para todos os nossos ouvintes um pouco daquilo que tu vem realizando e um pouco daquilo que tu vem descobrindo, né, nas tuas investigações. Claro, claro. Eu estou atualmente conduzindo 2 projetos de pesquisa, né? É um projeto que é uma parceria com a Prefeitura Municipal de Niterói, né? Foi um edital que a Prefeitura lançou de projetos aplicados e nós propusemos um diagnóstico do mercado imobiliário de Niterói, na verdade, um mapeamento geohistórico do mercado imobiliário de Niterói, a partir da obtenção de dados do ITBI, né, que é o Imposto sobre Transações Imobiliárias. E aí, a novidade dessa investigação, na verdade, é justamente usar os dados de ITBI, que existe sempre algumas barreiras para a gente acessar esses dados, né? Eles são coletados pela Fazenda, né? A partir da coleta de impostos mesmo. Então, a partir desses dados, a gente vai ter um retrato muito mais detalhado da dinâmica de preços imobiliários em Niterói, das diferenças entre bairros e regiões de Niterói, em termos de evolução dos preços, e aí a gente pretende usar esses dados para pensar também questões como segregação socioespacial, né, a distribuição desigual da infraestrutura na cidade, então todos os fenômenos que estão relacionados a essa dinâmica imobiliária também. E um outro projeto que eu tenho já há um tempo também é um projeto que focaliza o mercado imobiliário comercial, aí não tem um recorte específico, ele tenta trabalhar no Brasil todo, porque ele faz a ideia é fazer uma pesquisa
sobre os três principais investidores financeiros e institucionais no mercado imobiliário comercial brasileiro, que são os fundos de investimento imobiliário, as empresas que a gente chama de property companies, que são empresas de capital aberto, listadas na Bolsa de Valores, e os fundos de pensão. E essa pesquisa é uma pesquisa que tem um caráter comparativo, porque eu estou tentando ver como é que cada um desses três grupos de atores vem atuando, né, no mercado imobiliário comercial, que tipos de investimentos eles fazem. Basicamente, o foco desses três tem sido edifícios de escritórios, né? Shopping centers e grandes centros logísticos, né? Eles compram esses ativos, esses imóveis também para renda. Algumas vezes eles compram e reformam e depois revendem, mas a maior parte dos casos comprar para locação também. E eles têm uma concentração muito grande nas capitais do Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro principalmente, mas também tem alguma coisa de imóveis em outras capitais. Então, esses são os dois projetos que agora tô focado, né? Bom, imagino as diferentes estratégias que eles vão adotando ao longo dessa busca, né? Enfim, dois temas de pesquisa extremamente interessantes, assim, né? E sabe, Daniel, essa nossa conversa aqui me faz pensar várias situações, várias questões, né? Entre elas, um pouco daquilo que a gente falou, né? A ideia desse mercado, dos seus humores, como um ente, assim, que parece que decide as nossas vidas, né? Até que ponto, enfim, quais são as influências reais, né? Me parece que seria um tema interessante, assim, de pensar, de conversar, de dialogar. O papel da própria Bolsa de Valores e do funcionamento da Bolsa de Valores. Acho que talvez sejam poucas as pessoas, né, que tenham plena clareza, assim, do funcionamento da Bolsa e dos impactos reais, né, nas nossas cidades, enfim, no território, né, a respeito, enfim, da atuação desses agentes na bolsa, enfim. Me parece que as tuas questões e as ponderações que tu nos trazes aqui, enfim, abrem margem para várias outras conversas e várias outras questões, né? Mas enfim, Daniel, a gente está caminhando para nossa reta final aqui. Não vou poder te perguntar essas questões agora. Anota aí em outro momento para a gente conversar. Mas enfim, a gente está na reta final e a última questão que nós fazemos a todos os nossos convidados, ela é sempre muito parecida, né? Vai no sentido de pedir indicações, né, de livros, de filmes, de autores, enfim, de referências para todos aqueles que gostariam de conhecer um pouco mais a respeito da geografia econômica, sua trajetória histórica, seus temas de pesquisa e, enfim, né, é uma questão que vai no sentido de abrir portas para todos aqueles que ouvem o nosso podcast, no sentido de conhecer um pouco mais a respeito desse tema. Então, Daniel, eu gostaria de encaminhar essa pergunta para ti também, né, no sentido de pedir referências, indicações. Claro, claro. Bom, eu acho que eu não vou me ater necessariamente a livros que sejam da geografia econômica, mas escritos por geógrafos necessariamente, mas sim a referências que tocam em temas que são relevantes para a geografia econômica. Então, um livro que é recente e que eu considero muito relevante, porque faz uma relação entre inovação e as finanças, eu acho que de uma forma muito pertinente, é o livro O Valor de Tudo, Produção e Apropriação na Economia Global, que é um livro da Mariana Mazzucato, que é uma autora que tem pensado a inovação de uma forma bastante original, porque ela tem enfatizado muito a importância do Estado para a inovação, né? A gente tem uma concepção da inovação como algo que vem do gênio privado, né? Daquelas pessoas iluminadas, né? Que tem uma ideia e consegue levar adiante. E ela mostra nesse livro e um outro anterior também como as grandes inovações elas têm por trás
financiamento e coordenação do Estado, né? Isso mesmo no caso dos Estados Unidos, que é um país tipicamente concebido como liberal, né? E depois eu vou fazer duas ou três referências que são mais de filmes, né? Eu acho que um documentário que é interessante para trabalhar e entender um pouco a reestruturação da economia global hoje é o documentário Indústria Americana, acho que é de 2019, que retrata uma fábrica no estado de Ohio, nos Estados Unidos, que é comprada por uma empresa chinesa, que começa a introduzir uma série de mudanças na forma do trabalho, e você vê lá um choque de culturas, né, na própria cultura empresarial que tinha entre os chineses e os norte-americanos, né? Então, nesse choque você vê também como pano de fundo essa grande competição entre Estados Unidos e China que marca o mundo de hoje, né? E duas referências de ficção, assim, que eu acho super importante para entender o mercado financeiro e como esse mundo funciona hoje, né? Acho que o filme A Grande Aposta é uma referência incontornável nesse tema. E é uma série que acho que é da Netflix, né? Que está na Netflix, chama Billions, né? Que é uma série que retrata o confronto entre um gestor de investimentos de uma casa de investimentos e o procurador do estado de Nova York, né? Que tenta de toda forma indiciá-lo, né, por conta de uma série de ações fraudulentas que esse gestor de investimento conduz. Então, é muito interessante para a gente ver também como funciona esse cotidiano das finanças, das altas finanças, vamos dizer assim, nas bolsas de valores, né? Eu acho que é uma série bem interessante também. Acho que, assim, o que veio na cabeça são essas referências. Que ótimo, Daniel. Bom, estamos então chegando ao final do nosso podcast Sem Fronteira. Daniel, gostaria de te agradecer mais uma vez pela oportunidade de conversar conosco aqui no podcast. Foi um prazer poder te ouvir e aprender um pouco mais a respeito da geografia econômica e da financiarização. É um prazer, foi meu, e eu parabenizo pela iniciativa tão importante, e certamente vou utilizar nos meus cursos as outras entrevistas que vocês já fizeram, e vou acompanhar com muita atenção as novas que vierem. O podcast Sem Fronteira fica por aqui hoje. Em breve teremos mais um programa à disposição de todos. Até breve.